Dr. Carlos Almeida Filho, governador em exercício do Estado do Amazonas, meu amigo Antônio Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, a quem agradeço o convite para participar deste evento, desembargador Iedo Simões, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em nome de quem cumprimento todos os integrantes da magistratura e membros dos tribunais regionais aqui presentes. Deputada Alessandra Campelo, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em nome de quem cumprimento todos os deputados estaduais presentes. General Nardi, comandante militar da Amazônia, em nome de quem cumprimento todos os meus irmãos de armas aqui presentes. Senhores deputados federais, meus companheiros lá de Brasília, com quem contamos muito para o trabalho que tem que ser feito. Meu amigo, senhor Arthur Virgílio, prefeito de Manaus. Vereador Joelson Salles Silva, presidente da Câmara Municipal de Manaus, em nome de quem cumprimento todos os vereadores presentes. Coronel Menezes, presidente da SUFRAMA, senhor José Fernando Gomes Júnior, presidente da Associação Pan-Amazônia, a quem agradeço a honra de ser agraciado com a medalha Grandes Amazonas. Senhores dirigentes de entidades de classe, representantes do setor empresarial e instituições públicas e da sociedade civil. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Fica muito difícil para mim falar alguma coisa depois dos oradores que me antecederam, pelo profundo conhecimento que têm de todos os problemas que afligem a nossa Amazônia e, em particular, o nosso Estado do Amazonas. Nessas breves palavras que eu vou dizer aqui a todos, eu vou procurar traçar um panorama geral daquilo que nós estamos vivendo no mundo, a situação do nosso entorno próximo, a América do Sul, como nós aqui no Brasil estamos buscando as soluções, e aí vou me deter um pouco mais na problemática da nossa Amazônia. Os historiadores do futuro irão, com certeza, olhar os anos de 1978 e 1980 como um momento revolucionário na história econômica e social do mundo. Naquele momento, pessoas como Deng Xiaoping, a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan começaram um movimento que trouxe vida àquilo que hoje nós chamamos de globalização e de neoliberalismo. O mundo de hoje é muito complexo e extremamente desafiador, totalmente diferente das realidades vividas pelas gerações mais antigas. A aceleração que nós enfrentamos, fruto da constante evolução da revolução científica, provoca instabilidade, competitividade e obriga uma constante vigilância por parte de todas as nações, mesmo aquelas com elevados graus de desenvolvimento. Nós não temos dúvida que, no mundo da inteligência artificial, associada à biotecnologia, entrando agora na indústria 4.0, nessa velocidade de comunicações, e que nós temos carência dessa questão de comunicações aqui na área da Amazônia, não é? Esse mundo ele vai mudar a característica dos empregos, a característica do conhecimento que nós devemos ter, e compete ao Estado mitigar isso e preparar a população para que enfrente essa revolução que nós estamos vivendo. A tecnologia dita regras e a velocidade com que as informações são disseminadas faz o novo parecer velho num piscar de olhos. De modo que a gente pode afirmar tranquilamente, não existem mais mares tranquilos. Conflitos ocorrem em todos os lugares, e ameaças transnacionais, como o terrorismo, a guerra cibernética, o tráfico de drogas, imigrações ilegais, o crime organizado e as catástrofes ambientais e climáticas estão ao nosso redor. Para que entendam o grau de conflito, lembrem que há pouco mais de 2 semanas, a Índia e Paquistão, que disputam a região da Caxemira,
entrar em combate, mesmo sem estar em guerra declarada, com aeronaves indianas sendo abatidas, pilotos sendo capturados e, posteriormente, sendo devolvidos. Isso parece desapercebido para todos nós, mas é algo que nos deixa extremamente inquietos, porque conflitos podem evoluir com uma velocidade muito maior do que a gente pode imaginar. Uma guerra comercial está em vigor. Vemos aí a questão Estados Unidos versus China. E outros países, a exemplo da Alemanha, estão começando a proteger os seus mercados internos. O Brasil tem que saber se posicionar muito bem nesse momento. Saber aproveitar o melhor disso que está acontecendo. A nossa América do Sul ainda busca o seu ego, o seu eu, tentando quebrar a lógica de ser periférica e desejando o seu lugar nesse grande jogo. Ainda somos grandes exportadores de produtos primários com pequeno valor agregado. Infelizmente, ainda vivem por aqui dogmas coloniais e pessoas que acreditam que o Muro de Berlim não caiu e defendem ideias que deram errada em vários lugares do mundo. A Venezuela é um caso clássico de destruição daquilo que o chamado socialismo real pode produzir. O falecido presidente Chávez conduziu um processo de conquista do poder usando os instrumentos democráticos, uma Constituição, eleições, plebiscitos, e, com isso, obteve o controle total da nação. A sua morte, contudo, mostrou que ele não tinha um substituto à altura. E o Maduro, hoje, está terminando esse processo de disrupção do país. E esse processo, que está nas nossas fronteiras, nos afeta e nos afeta muito. Agora, uma coisa temos toda a certeza: tudo tem que ser resolvido pelos venezuelanos. Os venezuelanos de bem têm o nosso total apoio para buscar essa solução. O apoio por meio da nossa diplomacia, da pressão política e das pressões econômicas que pudermos realizar. Mas jamais iremos interferir militarmente nas questões internas daquele país. E o nosso Brasil, esse colosso com dimensões continentais, incrivelmente rico, mas que parece eternamente querer ser o país do futuro. Devido a governos que acreditavam que o Estado deveria fazer tudo, nós caímos numa crise muito grande, uma crise política, econômica e social. Fomos massacrados pela incompetência de lideranças políticas, pela ineficiência da administração pública e pelo câncer compulsivo da corrupção. Um cartel de ladrões compostos por maus políticos, maus empresários, sindicatos e funcionários públicos assaltaram o Estado. Contra essa situação, a nossa população elegeu o presidente Bolsonaro, numa onda de indignação e num vigoroso movimento para resgatar o país, resgatar nosso orgulho e trazer a nação de volta para o rumo. Ele veio para buscar e colocar e trazer realmente o mais importante valor de uma relação, que é a confiança. Sim, a população tem que ter confiança nos seus líderes e no seu governo, senão nada progride. O primeiro passo dado por ele foi reduzir o número de ministérios e escolher os seus ministros buscando ficar fora da influência política, longe de práticas antigas que praticamente venderam o governo aos nossos partidos políticos. Para atacar os principais problemas que nós vemos hoje, que são a situação econômica e a questão de segurança pública, escolheu duas figuras emblemáticas, o Paulo Guedes e o Sérgio Moro. Nós não temos dúvidas que os dois principais problemas estruturais da economia brasileira são o baixo crescimento econômico e a deterioração das contas públicas. O crescimento no nosso PIB, entre o período de 1980 e até o ano passado, 2018, esteve em torno de uma média de 2% por ano,
quando, no período exatamente anterior, vamos colocar entre 1950 e 1980, ele cresceu a taxa de 7%, mais do que os Estados Unidos da América. E o crescimento nesse último período, ele foi mais devido a fatores demográficos do que qualquer outra coisa. O que eu chamo de fatores demográficos? A quantidade de braços que entraram no mercado de trabalho. Braços mesmo, né? Na força. Não que tivessem grande conhecimento, porque nós falhamos em educar. Mas, com isso, continuamos a progredir. Isso está chegando ao fim. A nossa população jovem começa a diminuir. E basta olharmos aqui nessa sala para vermos que nós, com mais de 60 anos de idade, já começamos a compor uma certa maioria. A produtividade do trabalho também cresceu muito pouco, óbvio, pelo baixo conhecimento, a falta de educação. Cresceu em torno de 0,2% ao ano. E nos últimos anos, essa dinâmica foi ainda menor. As contas públicas andaram por uma trilha de uma deterioração tremenda, devido ao forte aumento dos gastos primários, especialmente aqueles obrigatórios. Nossa administração vai precisar implementar um forte ajuste fiscal, de modo a estabilizar essa dívida bruta como percentagem do PIB num curto, ou melhor ainda, num médio espaço de tempo. Como é que nós estamos lidando com esses dois problemas? E isso vai ter reflexo imediato aqui na nossa Amazônia. Em primeiro lugar, a questão da agenda da produtividade. A baixa produtividade do país é explicada por uma combinação de fatores. Principais medidas que nós temos que tomar. Reforma do sistema tributário, que foi abordada aqui pelos meus oradores que antecederam. O que vem a ser a reforma do sistema tributário? Nós temos hoje em torno de 33%, 34% de carga tributária, 33%, 34% do nosso PIB. É muito para um país do nosso tamanho. Nós temos que estar na faixa de 20%, 22%. Se nós olharmos o nosso vizinho Paraguai é 8%, Estados Unidos é 19%. Então nós temos que reorganizar o sistema tributário. Ele é caótico. Eu tenho certeza que a maioria dos empresários que estão aqui presentes tem dificuldade de entender como é que pagam os seus impostos, tem que manter um grande número de advogados para entender isso aí. Não é? Eu tenho falado para minha filha, que é advogada, eu digo, olha, a vida para ter os colegas tributaristas, que alguns vão perder o emprego, hein? A coisa vai mudar aí um pouquinho. Então, nós temos que mudar isso, baixar as taxas. E na esteira disso aí, irá acontecer algo que é extremamente importante para estados e municípios. O novo Pacto Federativo. Nos Estados Unidos, 70% dos recursos estão nas mãos de estados e municípios e 30% na mão do governo federal. Aqui é o contrário. Conversei há pouco com o Arthur e disse, pô, Arthur, é horrível você ter que ir a Brasília pedir uma ambulância. Tem que acabar isso. O dinheiro tem que estar aqui. É exatamente o que o Paulo Guedes fala. É menos Brasília e mais Brasil. É menos Brasília e mais Amazonas e mais Manaus. E nós vamos buscar fazer isso aí. Podem ter certeza disso.